A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o livro de Jó, né? Estamos no momento em que Jó fala sobre sua vida, né? De como ele era, ou seja, ele, no momento em que ele fala de como a sua vida era, dá a impressão de orgulho, né? Porque ele relembra de que por onde ele passava, ele era ouvido, o povo dava passagem a ele, né? Ele era aclamado pelo povo, então dando assim a entender que ele sentia orgulho disso, né? Então, e agora aqui no capítulo 30 ele fala sobre a deplorável miséria da vida dele, né? Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado, de míngua e fome andavam sós e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram as raízes dos zimbos. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles, contra o ladrão, para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os meus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da minha aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos e os meus nervos não descansam. Pela grandeza da força das dores se demudou as minhas vestes, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém não me atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não estenderá a mão para um montão de terra, se houve clamor neles contra mim na sua desventura. Porventura não chorei quando aquele estava aflito,
ou não angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardo eu o bem, e não me vê, e então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em lamentação, e a minha flauta na voz dos que choram. Aqui ele está mostrando como ele está se sentindo naquele momento, né? Que ele realmente está no fundo do poço, literalmente, né? Mais para baixo não tem como ir, né? Pois perdeu tudo que tinha, inclusive a saúde, né? Porque a saúde que ainda é o que mantém, e até mesmo a saúde, a aparência, não tem mais nada, né? Então, ele está num momento em que ele acha que Deus o abandonou, porque ele ora, né, clama ao Senhor, ele tenta se justificar ao Senhor, ele tenta se defender, né, perante o Senhor. Ele acha que ele está sendo punido por uma coisa que ele não fez, né, que não é justo ele estar sofrendo o que ele está sofrendo. Aí ele declara-se íntegro no capítulo 21. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, cobiçaria uma virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semeei eu e outro coma, e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigada toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou no mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se seu pai eu fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa e o necessitado por não ter coberta, se o seu coração não me abençoou, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na minha porta pedia minha ajuda, então que se desloque do ombro o meu braço e se quebre o meu osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança,
Se me alegrei de que era muito a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, jogando-lhes beijos com a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrarei da desgraça do que tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei de pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, haverá alguém que nunca comeu e se fartou da sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria ao viandante. Se como homem encobria as minhas transgressões, ocultando o pecado no meu coração, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me aprovava, e se me calei e não saía da minha porta, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa, o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Realmente, Jó nunca fez nada contra ninguém, ele sempre andou nos princípios do Senhor, sempre seguindo os seus mandamentos, sempre andando corretamente, sempre cuidando de quem precisa, sempre dando ajuda a quem lhe pedia, né? Ele nunca deixou de cuidar, de dar uma palavra, de dar um consolo a quem realmente necessitava. Nesse ponto, Jó realmente tinha razão, ele não andou contra Deus em nenhum momento, né? Só o que ele não entendia é que tudo isso quem lhe deu foi Deus, né? Que tudo que ele teve desde o início, uma boa família, muitos bens, tal, tudo isso foi Deus. Mas agora é que a mente de Jó vai mudar, né? Porque agora quem começa a falar com ele é Eliú, né? Eliú era um garoto, né? Então imagina só, um garoto falando já com um homem mais velho, que até então ele estava quieto só ouvindo todos falarem ali, porque o respeito, né? Enquanto os mais velhos estão falando, o mais novo fica quieto, espera um momento de falar, né? Não se intromete na conversa. Então, no capítulo 2, Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito.
Assim digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como vinho novo, preste a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio, abrirei meus lábios e responderei, que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Aí no capítulo 33, Eliú pretende ensinar a Jó. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões sairão da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem em tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que sou de Deus como tu, do barro também eu fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos. Eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não responde acerca de todos os seus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder o homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a tua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude.
deveras orarás a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu. Cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Ele o acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Deixa eu ver só o tamanho desse capítulo, que esse capítulo é um pouquinho grande. Eu vou deixar para amanhã, porque eu estou vendo que eu estou prolongando muitos vídeos e acaba que tá ficando muito longo, né? Senão fica muito cansativo e vocês vão acabar se desanimando para continuar na leitura, né? Mas amanhã a gente continua vendo a repreensão de Eliú. Mas olha só, Deus usou de um menino, né? De um rapaz, aliás, um menino, um rapaz, não sei dizer exatamente, porque a Bíblia não diz aproximadamente a idade dele, mas diz que ele é bem mais novo, né? Que no caso de Jó e os amigos são idosos e o rapaz é mais novo. Então ele estava só esperando o momento certo, né? Tudo tem o seu momento, né? O que isso nos mostra é que para Deus tudo tem o seu momento. Inclusive na Bíblia, não me recordo aonde, mas tem. Abaixo dos céus há tempo para tudo. E lá explica, né? Para plantar, para colher, para sorrir, para chorar, para matar, para viver. Inclusive até isso tem. Então, tudo vai dependendo do tempo de Deus, né? E nós, como seres humanos, a gente quer tudo para ontem, né? A gente pede a Deus uma bênção e quer que já esteja acontecendo, né? A gente quer tudo correndo. E eu que sou de São Paulo, imagina só, né? São Paulo, a cidade da correria, então imagina como que é. Mas a gente tem que aprender a entregar nas mãos do Senhor e a viver de acordo com o tempo dele, né? Entender que ele é quem comanda. Ele nos deu a vida, ele tira a vida, né? Os bens, ele nos empresta, ele não nos dá, ele nos empresta. Por quê? Porque esse mundo aqui não é nosso, esse mundo aqui não pertence a nós. Então ele nos empresta enquanto estamos aqui, nos empresta para nós vivermos aqui. Depois, no julgamento, depois na salvação, aí sim nós iremos para a moradia eterna, onde essa moradia realmente será nossa, porque Deus nos dará essa moradia, né? Que será no reino do Senhor, né? Que eu peço ao Senhor que o meu nome esteja no livro da vida, né? Que é para participar do reino de Deus, que é para isso que a gente vive nesse mundo aqui, que é para cumprir os mandamentos do Senhor, para seguir retamente nas palavras do Senhor, para que a gente possa estar escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. Eu sei que às vezes é difícil, né? Não é fácil, como Jó, por exemplo, né? Ele tinha tudo, de repente perdeu tudo. Conheci pessoas que aconteceu isso e não aguentou, né? Só que ele não servia a Deus, né? Ele não servia a Deus, ele não aguentou e cometeu suicídio. Então a gente vê que não é fácil, realmente não é fácil, né? O status, né? Para o ser humano, o status é uma coisa muito forte, né? Você ter um status e de repente cair desse status, né? Não ter mais esse status. O status é muito importante. Só que para nós, os filhos de Deus, não. A gente tem Deus em primeiro lugar. O status é a última coisa que importa.
Na realidade, aliás, não tem importância nenhuma o status para os filhos do Senhor, né? Porque o status é um desejo carnal, é um desejo mundano, né? Que você quer que as pessoas acham que você tem isso, que você tem aquilo, que você viva desse jeito e tal. E isso, quem pensa assim, são pessoas fúteis, né? Pessoas do mundo, né? Não que todas sejam assim, né? O que eu quero dizer é que são pessoas que os filhos de Deus não pensam assim. E acontece que quando as pessoas vivem de status e de repente perdem esse status, correm muito o risco do suicídio. E a palavra de Deus diz que os suicidas não vão para o reino de Deus, né? Uma coisa muito importante aí. Então, o que acontece? Então, já é um que vai arder no fogo de enxofre, né? Então, já é mais uma alma perdida para o Senhor. Então, por isso que a gente tem que divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, para que as pessoas se libertem dessa prisão sem muros, né? Porque o mundo é isso, é uma prisão sem muros. As pessoas não percebem, mas a gente está cada vez mais estressado, a gente está cada vez mais ansioso, está cada vez mais agitado, e tudo isso é desse mundo, não é de Deus, né? Porque Deus, ele veio para nos trazer vida e vida com abundância, né? E Satanás, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então veja a diferença. A gente tem que mostrar isso para o mundo, a gente tem que mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se arrepender, né, de seus maus feitos e se voltar para Deus. Se voltar para Deus e a partir daí ter uma vida plena, ter uma vida realmente nos caminhos do Senhor. Aliás, ter uma vida plena não, que a vida plena vai ser no reino de Deus, né? Mas ter uma vida digna nos caminhos do Senhor, para daí então ter a vida plena quando estivermos no reino de Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Onde essa mensagem chegar, Senhor, que a Tua palavra toque nesse coração, Pai. Liberte-o deste mundo, Pai. Liberte-o dessa prisão, Pai. Que essa pessoa entenda, Senhor, que essa prisão só o levará para o inferno, Pai. Levará para dores horripilantes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que ela se liberte e tenha a oportunidade de salvação para viver um dia ao teu lado, face a face, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um, Pai, e que todos estejam em seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Pai, de Teu conhecimento, de Tua sabedoria, Pai. Precisamos de mais intimidade contigo, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.